Você já parou para pensar se a morte é mesmo o fim, ou só o começo de algo que ninguém ousa explicar? Relatos de pessoas que voltaram da morte, crianças que lembram de vidas passadas e fenômenos que a ciência ainda não conseguiu entender. Tudo isso aponta para uma verdade assustadora. Talvez estejamos ignorando o maior mistério da existência. O que existe depois do último suspiro? Se você tiver coragem de encarar essa pergunta até o fim, prepare-se. O que você vai ouvir aqui pode mudar tudo o que você acredita sobre a vida e sobre a morte. Já deixa o like, se inscreve no canal e o curioso e vem comigo nessa jornada além do que os olhos podem ver. O que realmente acontece quando morremos? Você já se perguntou o que acontece exatamente nos segundos após a morte? A ciência diz que o coração para, o cérebro desliga e acabou. Mas será que é só isso? Centenas de estudos mostram que o cérebro continua ativo por até 10 minutos após a parada cardíaca. Mas o mais curioso é que muitos pacientes relatam lembranças vívidas desses momentos. Como alguém pode se lembrar de algo se o cérebro já estava inativo? Há relatos de pessoas vendo o próprio corpo de cima, como se estivessem fora dele. Outros dizem ter ouvido frases ditas por médicos que estavam do outro lado da sala. Se o corpo estava inconsciente, como isso é possível? O que mais intriga é que essas memórias são, na maioria das vezes, calmas, lúcidas e detalhadas. E mais, muitas delas são semelhantes, mesmo vindas de culturas e países diferentes. Será que estamos diante de um padrão invisível que aponta para uma dimensão além da física? Você acredita que a consciência continua mesmo após a morte do corpo? E se estivermos olhando para a morte da forma errada o tempo todo, será que o medo da morte nos impede de enxergar o que ela realmente é? Quantas experiências como essas já foram ignoradas por puro ceticismo? E se essas pessoas não estiverem alucinando, mas apenas acessando uma outra camada da existência? Estamos preparados para aceitar uma verdade que pode mudar tudo? Vamos falar das famosas ZQMS, experiências de quase morte. Pessoas que morreram, foram declaradas clinicamente sem vida, mas retornaram com histórias inacreditáveis. A maioria relata ver um túnel, uma luz forte, parentes que já morreram, ou sentir uma paz indescritível. Outros dizem ver tudo o que acontece ao redor. Inclusive descrevem com exatidão o que médicos e enfermeiros estavam fazendo durante a reanimação. Esses relatos se repetem com tanta frequência que não podem mais ser ignorados. Alguns estudiosos dizem que é fruto da imaginação. Mas como explicar quando o paciente conta o que ninguém mais sabia? Teve o caso de uma mulher cega de nascença que, durante uma EQM, descreveu com detalhes a sala onde estava. Como uma pessoa que nunca enxergou poderia saber disso? E tem mais. Muitos relatam sentir que não pertencem mais ao corpo, como se estivessem apenas observando. Você acha mesmo que isso tudo pode ser apenas um sonho químico? Ou seria a alma tentando se libertar? E se essas experiências forem uma prévia do que nos espera após a morte? Será que há um padrão comum nessas vivências por um motivo maior? Pode existir um caminho que todos nós percorremos sem lembrar? O que essas histórias nos dizem sobre o verdadeiro propósito da vida? Você está pronto para encarar essa possibilidade? A ciência está tentando entender. A medicina tradicional tenta explicar esses relatos dizendo que o cérebro, ao ser privado de oxigênio, pode liberar substâncias como a DMT, provocando alucinações. Mas aqui está o problema. Em vários desses casos, não havia mais atividade cerebral registrada, e mesmo assim, os relatos eram detalhados, coerentes e muitas vezes confirmados por testemunhas. E o mais intrigante é que essas memórias pós-morte não se apagam. Muitos relatam que se lembram da experiência com mais clareza do que de qualquer sonho da vida. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, estudaram mais de 2.000 casos de parada cardíaca, e mais de 40% relataram algum tipo de percepção consciente durante a morte clínica. A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Será que estamos prestes a provar que a consciência sobrevive fora do cérebro? Ou será que estamos presos a uma visão limitada da realidade, negando algo que está bem diante dos nossos olhos? Você acredita que a ciência, um dia, vai conseguir provar a existência da alma? E se a consciência for algo separado do cérebro, como a luz é separada de uma lâmpada? Será que os cientistas estão focando na ferramenta e não na fonte? Como explicar casos tão específicos
e confirmáveis sem cair no sobrenatural. A ciência está pronta para encarar o invisível. E nós, estamos prontos para aceitar o impossível como real? Reencarnação e memórias de outras vidas. Agora segura essa. Tem crianças pequenas relatando vidas passadas com tantos detalhes que até historiadores ficam perplexos. Casos como o do menino James Leininger, que dizia ser um piloto da Segunda Guerra Mundial e deu nomes e fatos que realmente existiram. Como uma criança de 2 anos teria acesso a informações tão específicas? Ele sabia o nome do navio, o modelo do avião, o local do acidente e até o nome de seus antigos companheiros de combate. A família investigou, tudo batia. Inclusive, a identidade do piloto falecido. Esse é apenas um entre centenas de casos documentados. O psiquiatra Ian Stevenson estudou mais de 2.500 casos de crianças com memórias de vidas anteriores. Em muitos, as marcas de nascença batiam com ferimentos das supostas vidas passadas. É coincidência ou evidência? Será que a morte é apenas uma pausa, antes de começarmos tudo de novo? Você acha que a alma pode reencarnar em outro corpo, em outra época, talvez até com outra missão? E se estivermos todos presos em um ciclo contínuo de aprendizados, será que as pessoas que cruzam nosso caminho já fizeram parte de vidas anteriores? Porque algumas crianças esquecem essas memórias e outras não. Essas lembranças seriam fragmentos de algo maior que ainda não entendemos. Será que sua alma já viveu outras histórias antes dessa? Religiões e culturas ao redor do mundo falam de vida após a morte há milênios. No Egito Antigo, a alma passava por um julgamento. No hinduísmo, a vida é cíclica, com reencarnações sucessivas. E em quase todas essas tradições, há um ponto em comum: a morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada. No Tibete, o Livro dos Mortos descreve o processo da alma após deixar o corpo físico. Ela passaria por estágios, onde teria que lidar com seus próprios medos e desejos. No Espiritismo, acredita-se que o espírito continua consciente e que o mundo espiritual é tão real quanto o nosso. Por que tantas civilizações, sem contato entre si, compartilhavam crenças tão parecidas? Seria apenas um conforto coletivo ou reflexo de uma verdade universal? Você já teve a sensação de que a vida é só uma passagem, que estamos aqui por um propósito maior? E se essas tradições antigas estavam certas o tempo todo, será que o conhecimento espiritual se perdeu com o avanço da tecnologia? Quantas verdades milenares foram rotuladas como superstição? Estamos realmente evoluindo ou apenas nos desconectando da essência? Você já se perguntou o que sua alma pode ter vivido antes de nascer? Afinal, existe vida após a morte? Com tantos relatos, evidências, estudos e coincidências, ainda dá para dizer com certeza que a morte é o fim? Ou será que estamos diante do maior mistério de todos os tempos e talvez a resposta esteja mais perto do que imaginamos? A física quântica já começa a tocar nesse assunto, sugerindo que o tempo e o espaço podem não ser como imaginamos. E se a consciência for uma parte do universo, como a gravidade ou a luz? Alguns cientistas, como Robert Lanza, acreditam que a morte é uma ilusão e que a consciência cria a realidade. Nesse caso, o que chamamos de vida após a morte seria apenas outra forma de existência. Se isso for verdade, estamos todos destinados a continuar, em outro plano, em outra forma, mas vivos. Você está preparado para essa possibilidade? E se a vida for apenas o primeiro capítulo de uma história infinita? Quantos segredos ainda estão escondidos no momento da morte? Será que morremos mesmo ou apenas mudamos de frequência? Qual é o verdadeiro significado de estar vivo? Você quer realmente saber o que vem depois ou prefere não descobrir? Agora é com você, curioso. Qual desses casos mais mexeu com a sua mente? Você acredita que existe algo além? Já teve alguma experiência sobrenatural? Ou conhece alguém que teve? Comenta aqui embaixo, porque a sua história pode virar um próximo vídeo do canal. E claro, se esse conteúdo fez você pensar, deixa o like, se inscreve no canal e o Curioso e compartilha com alguém que precisa refletir sobre esse mistério. A gente se vê no próximo vídeo.